que acontece quando Deus não fala? O que acontece quando Deus não traz a resposta para uma oração? O que acontece quando a gente está ali com aquela ansiedade ou com aquela vontade de fazer algo e Deus fala assim: ainda não. Você está vendo algo se mover? Não, está tudo parado. Porque o tempo de parar é um tempo de descansar. O tempo de estar estacionado, parado, é um tempo que você precisa. Por quê? Por que Deus não avança sempre? Por que a palavra dele não é sempre avança, vamos, corre, vamos em frente? Por que a palavra dele muitas vezes fala assim: ei, é um tempo de parar, é um tempo de organizar as coisas? Sabe, quando você não para, você começa a andar com as coisas, você não descansa, você não observa. Por quê? Porque quando a gente está andando muito, você não para observar quem está ao teu lado. Imagina a nuvem andando sem parar. Irmão, você tem noção que eles ficaram 40 anos andando, olhando para cima, parando, olhando, parando. Deus poderia muito bem falar assim: não, avança. É um tempo de vocês não podem parar, vocês não podem desistir. A gente sempre quer ouvir essa palavra, mas chega um momento que Deus fala: ei, essa oração eu estou ouvindo, mas eu só quero que você descanse. Imagina todos os israelitas: mas é ali, nós poderíamos acampar depois daquele vale, nós poderíamos passar depois dessa prova, nós poderíamos estar melhor depois dessa dificuldade. E aí Deus fala: mas eu quero que você fique aqui. Eu quero que você aprenda com esse momento que você está vivendo. Por quê? Porque quando a nuvem parava, os israelitas faziam o quê? Vamos remontar o templo, organizar a casa, fazer a presença ficar no lugar dela. Eles organizavam o lugar da presença, organizavam as suas casas, montavam as suas tendas. Por que Deus estabeleceu esse princípio? Por que Deus não falou assim: ei, avancem? Por quê? Porque daí a presença ia ser levada de qualquer jeito, as coisas da casa iam ser levadas de qualquer jeito. Mas Deus fala assim: ei, organiza, para um pouco. Para um pouco. Talvez o que a gente chama de silêncio é Deus falando assim: eu te conheço, sei dos teus limites, sei o que você pode, sei o que você não pode. Então esse tempo, se você não está vendo nenhum tipo de mover, calma. Talvez esse tempo Deus preparou para falar assim: organiza o lugar da minha presença. Organiza o lugar que, né? Imagina, Moisés tinha acabado de terminar o tabernáculo. Ele terminou o tabernáculo, a nuvem se levanta. E assim: ó, Moisés, quando a nuvem mover, você se move. Onde é que está o problema, pastor? É eu querer fazer algo que Deus não estabeleceu para mim fazer. É eu querer resolver uma situação que Deus falou assim: eu sei o que está acontecendo, calma. É eu com as minhas forças falar assim: eu vou dar um jeito. E Deus falando assim: o teu jeito não se encaixa. Quando a gente para de olhar para cima, a gente começa a olhar para as coisas daqui. Quando a gente para de falar assim: a nuvem está parada, mas eu vou fazer alguma coisa. Ah, meu ministério não rompeu, eu vou fazer alguma coisa. Ah, minha família, vou fazer alguma coisa. A gente sempre quer dar um jeito, e Deus fala assim: calma. Eu sei o tempo de mover essa nuvem, mas mais importante do que mover é quando ela para. É quando o silêncio chega. Porque no silêncio ele não fala. No silêncio você não vê um mover, você não vê um manifestar. Você se sente muitas vezes vazio, seco, parece que você já nem crente é mais. Mas é nesse período que Deus fala assim: cadê as coisas do tabernáculo? É nesse momento que se levanta líderes. Moisés falava assim: ei, calma, parou a nuvem, parou, então parem. Nesse momento, na última estrofe desse capítulo diz: e os israelitas faziam isso obedecendo o que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Então escute, a nuvem parou. Deus sempre vai colocar alguém na tua vida para falar assim: calma, descansa, vamos organizar as coisas. Esse é um tempo de você ver onde é que está as coisas da presença. Aí os israelitas montavam, organizavam o lugar da presença, organizavam as suas tendas, as suas camas, as suas mesas. Você está me entendendo? Que Deus está falando assim: há princípios que eu preciso estabelecer, há lugares de adoração.
há mesas que precisam ser restauradas, há lugares de intimidade, cama que precisam ser restaurados. Então esse tempo de estar parado não é um tempo de estar ansioso e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa. Não, é um tempo de falar assim, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor me deu para organizar. Por isso que a Bíblia fala, às vezes ficavam um ano parado, às vezes ficavam uma semana, às vezes era só de tarde. Por quê, pastor? Porque tem coisas que eu resolvo rápido, mas tem coisas que a ferida talvez é mais profunda, e ela não é só com um band-aid ou com um curativo, talvez é uma cirurgia, é algo mais profundo que Deus tem que tocar, é uma restauração de mesa, é uma restauração de intimidade, é uma restauração de lugar de adoração ao Senhor, é voltar para a presença dEle. Eu não sei o tempo de espera. Para mim, talvez quando Ele fala, olha, para, porque tu está correndo demais, tu está querendo ir sem eu. Imagina, a nuvem parou e você, mas aí você para num lugar de vale, de dor, de tristeza, que você não quer parar. Aí você fala, mas depois do vale tem, depois do deserto tem abundância. E Deus, mas é aqui. Porque você não vai saber andar lá se você não saber o que é esperar. Você não vai saber o que é esperar. Se você não saber o que é esperar nele, você nunca vai conseguir andar em lugares. As coisas não funcionam do nosso jeito. Mas o mais interessante é que eles armavam tudo. Armavam a tenda, armavam as suas casas, suas tendas ali. Pastor, era quantas pessoas, irmão? Milhões, era 3 mil, 4 milhões de pessoas saindo de dentro do Egito e andando, imagina. Era muita gente. E todos eles ouvindo. O que eu devo fazer quando tudo está parado? Irmão, você já parou para se perguntar? Você já se viu nessa sequidão? Você já se viu algumas pessoas, você já olhou para dentro de você e falou assim, esse momento é um momento que tudo parece fora do controle. Eu oro, não acontece. Eu faço, não dá certo. Eu jejuo, eu oro, eu sou crente e as coisas não acontecem. Aí Deus fala, eu sei, eu estou vendo, mas para. Senhor, mas eu quero avançar. E Ele fala, cama, mesa, lugar de intimidade, volta para dentro de casa.